Com a taxa básica de juros, a Selic mais alta, o que você deve fazer com seus investimentos em renda fixa? CDB, LCI, LCA, analisaremos tudo isso no Cafeína, que começa depois do vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, Cafeína chegando! Exatamente, Sammy Boy! Olá, você que nos acompanha de dia, de tarde ou de noite. E eu já começo o programa de hoje com uma pergunta. Se você tivesse um título do Tesouro, qualquer um que seja, que vencesse hoje, o que é que você faria com o dinheiro? A gente sempre fala aqui sobre qual o título mais indicado a depender do cenário de juros e inflação. Do cuidado para que a marcação a mercado não te surpreenda. Isso acontece quando o investidor, Doni, resgata antes do vencimento. Mas nunca falamos aqui o que fazer com o dinheiro que você esperou tanto tempo aí para se rentabilizar. Se ele não está destinado para nenhum plano de consumo, que já era previamente pensado, uma viagem ou a compra de um bem, o que fazer com o quê? Dado o cenário atual econômico, já que a nossa Selic, a taxa básica de juros do Brasil, teve mais um aumento de 1 ponto percentual, estando agora com 6,25% ao ano, é possível traçar novas estratégias para investir esse dinheiro, ainda em ativos de renda fixa. Bom, a primeira coisa é que quanto maior o prazo, maior o risco. Obviamente, qualquer mudança hoje no cenário vai afetar muito mais algo que vence daqui a 10 anos do que algo que vence daqui a 2 dias. Porque daqui a 10 anos tem muito mais tempo para coisas boas e ruins acontecerem. Como o título tem um valor esperado, principalmente o prefixado, as coisas boas para acontecerem vai ser o governo pagar. E as coisas ruins é a taxa de juros explodir, a inflação, que tiram valor do título no meio do caminho. Então, primeira coisa, momentos de instabilidade aumentam o risco em geral. Como o risco também aumenta com o prazo, o que normalmente se faz é, épocas mais turbulentas, você opta por títulos de menor vencimento. E aí, nessa conjuntura, então, Sammy Boy, se você falar assim, não, ativos de mais curto prazo, a gente está falando vencimento até quando? Normalmente curto prazo a gente fala até 2 anos, 3 anos no máximo, depois já entra em médio prazo. Essa é a definição clássica disso. E aí pode ser talvez um CDB com vencimento em 2023? Também você pode ter CDB, você pode ter LCI, dependendo das taxas que o emissor paga. Lembrando que Tesouro Direto você deve para o governo, LCI, CDB você deve para uma instituição financeira, então tem que olhar o risco dessa instituição e lembrando que você tem o FGC até 250 mil por CPF e por instituição e 1 milhão no valor global. Exato. Agora, outras classes como debêntures, CRIs, CRAs não são tão recomendadas no cenário atual justamente por serem investimentos de mais longo prazo, em especial as debêntures de infraestrutura. Diferente dos títulos, que dão ao investidor uma maior flexibilidade caso queira mudar, nesses outros ativos a coisa não é bem assim. E a questão é que com a inflação em alta, e a gente já está vendo muitas semanas em que os economistas, os analistas do mercado estão revisando para cima as projeções, muito se busca títulos do tipo IPCA+, para justamente ter uma rentabilidade garantida acima da inflação, seja ela qual for. Mas aí tem aquela questão, Sammy Boy? Se você, depois que a inflação já subiu, as previsões já se alteraram, você vai lá e investe em um título IPCA+, em certo sentido é como se você estivesse fazendo um seguro depois que o carro bateu. Ou seja, você não está se protegendo da alta, porque a alta já aconteceu e as previsões já fizeram com que os títulos e a curva de juros fossem alterados, ajustados. A expectativa, a Selic, se a gente pegar o cenário, nesse momento é 6,25% ao ano, e aí já se fala em uma Selic de 8,5% até o final do ano. Neste momento, a gente teria uma inflação superior à Selic, mas aí que está, a inflação dos últimos 12 meses não é a mesma projeção que a inflação dos próximos 12 meses, e nem a Selic. Quando a gente fala que está 6,25 vai fechar o ano em 8,25, 8,5, existe também a expectativa de alta de juros. Quando você faz essa conta, a gente tenta se orientar
pela curva de juros, ou seja, quais as expectativas. Por exemplo, neste momento eu vou te dar a curva de juros. Se a gente pegar daqui 12 meses, né, daqui um ano, a inflação implícita é de 5,85. Então quer dizer que se você não conseguir rentabilizar 5,85 líquido, ou seja, após impostos, você vai estar perdendo poder de compra. Isso faz, Doni, que a taxa pré-fixada seja 8,9, então essa é a média entre este momento e daqui um ano, e o juro real, que é o juro acima da inflação, está em 2,88. Então é isso que paga o mercado. Então não adianta falar assim, vai subir a taxa de juros, então eu vou no pós-fixado. Não, o mercado já incorporou esse cenário. Só vai ganhar mais um ou outro se o cenário revelado for diferente desse. Então, isso é um dos fundamentos de finanças. Bom, e tudo isso que a gente está falando, é claro, considerando os investimentos de renda fixa. A aplicação de dinheiro em investimentos atrelados à renda fixa vale a pena justamente pela baixa volatilidade. É o principal atrativo, a baixa volatilidade e a alta segurança, principalmente. E aí você tem os ativos de renda fixa mais líquidos ou menos líquidos, certo? Agora, quem aporta em investimentos ligados à Selic pensando em se proteger da inflação, deve pensar que isso só deve acontecer a partir de 2022. Mas segundo o analista do Nuinvest, o Eduardo Pérez, dá para o investidor se beneficiar da inflação, principalmente no curto prazo. Nesse cenário, a remuneração pós-fixada fica mais atrativa, porque vai acompanhar a evolução da Selic nos próximos meses, na visão dele. E para quem busca oportunidades de curto prazo, né? Estou falando aí entre 1 e 2 anos, sem grandes riscos, o Pérez recomenda investir em letras de crédito imobiliário, as LCIs, e também letras de crédito do agronegócio, a LCA, pós-fixadas e indexadas à inflação. Por conta do prazo menor, o risco, como eu falei antes, também diminui, além de, neste caso, serem ativos isentos de IR, né? Funcionam basicamente como um CDB isento. Isso do ponto de vista do investidor. Já para o médio prazo e para o longo prazo, o analista recomenda investir em títulos de renda fixa pós-fixados, aqueles cuja remuneração é guiada pelo indexador, né, do CDI ou Selic, ou seja, acompanham a taxa básica de juros da nossa economia. Ainda na renda fixa pós-fixado, o investidor tem atualmente duas opções de títulos públicos: o Tesouro Selic 2024 e o Tesouro Selic 2027. Nesse caso, tanto faz, né, Sammy Boy, qual você pega, porque ele é pós-fixado, ele vai tendo um valor adicional a cada dia, então não tem problema se você pegar o 24 ou 27 e precisar vender antes, né? A variação de um ou de outro deve ser mínima. Você deve sempre pegar um maior que 2 anos. Por quê? Porque a taxa de imposto de renda, ela chega no menor valor depois de 2 anos. Exato. Então, se tiver um que é menos de 2 anos e você quer continuar no título, você vai ser obrigado a tributar numa alíquota maior. Então, a ressalva que eu faço nesse sentido. Nos casos em que existe, né? Agora, nesses dois, que são 2024 e 2027, tanto faz, tá? Pode ir em qualquer um deles, não tem problema nenhum, mesmo que você precise revender. Agora, na renda fixa pré-fixada, aí a coisa é um pouco diferente, né? Sim, tanto na pública como na privada, o risco que você tem, geralmente é um risco de taxa de juros real negativa. Por quê? Você vai lá, tá pagando 5% ou 10%, qualquer valor. Então, vamos supor que está pagando 5% ao ano. Se a inflação for maior que 5%, você vai estar perdendo poder de compra. Então, o risco que você tem é da inflação concorrer todo o seu ganho. E também, no caso de venda antecipada, você está sujeito a marcação a mercado. E por isso, Doni, que o analista do Nuinvest fala que até as eleições acontecerem, não temos um cenário positivo para títulos pré-fixados, principalmente de longo prazo, que ele está aí falando, tô com medo que se mexe na taxa de juros, você pode ter desvalorização por conta da marcação ao mercado. Então, essa é a lógica por trás da recomendação dele. Mas aí vem a pergunta, agora, com a Selic alta, e a renda variável? E a renda variável, como é que fica? Como fica? Em termos relativos, à medida que a renda fixa paga mais, a renda variável fica menos atraente.
Mas isso é um ajuste de preço. Porque você fala o seguinte, ó, vamos supor que um título de renda fixa do governo, de longo prazo, está pagando 10%. Se você vai entrar numa ação, obviamente, você quer ganhar mais do que os 10%. Claro. Porque a ação vai ter um risco maior do que um título público e você vai querer disso. Então, teoricamente, quando aumenta a taxa de juros acima da expectativa, porque se aumentar a expectativa já está no preço. A renda variável, naquele momento, ela se ajusta ao preço. Mas depois que foi anunciado, aquele preço já inclui uma expectativa de retorno que seja ajustada ao risco. Então ninguém é tonto de entrar para ter mais risco para ganhar menos. Certo. Então o mercado faz esses ajustes de forma dinâmica. Ou seja, a renda variável continua sendo, depois que tem essa notícia, um destino interessante, principalmente para médio e para longo prazo. E ainda tem aquele caso das companhias que têm a receita atrelada à oferta de financiamento, de crédito, que acabam sendo beneficiadas, né? Um exemplo são as ações de bancos e seguradoras que acabam pegando carona, muitas vezes, no aumento dos juros. Isso tem uma lógica por trás, que o lucro dos bancos, teoricamente, aumenta com a taxa de juros, ou seja, você tem o spread. O que é o spread bancário? A diferença de quanto o banco toma dinheiro para quanto ele empresta. Quando a taxa de juros está mais alta, o spread também muda. Vamos a um exemplo. Se a taxa de juros está 5, é mais difícil eu ganhar 20 de spread e passar de 5 para 25 do que quando a taxa de juros, vamos pôr no limite, está 40% e eu te cobrar 60%. Então o spread se dilui melhor, teoricamente, em taxas básicas maiores, portanto, os bancos teriam maior lucro. E tem o caso das seguradoras, que quando você contrata um seguro, eu contrato seguro, elas não deixam dinheiro debaixo de um grande colchão da seguradora. Elas vão rentabilizando em uma aplicação com alguma liquidez. E nesse caso, com alta de juros, elas também têm uma remuneração maior, tendo potencialmente um lucro maior com isso. Bom, isso sem contar que aquelas seguradoras que oferecem seguro de vida e foram impactadas na crise de Covid, tanto por indenizações quanto por gastos na pandemia, agora, com o avanço da vacinação e menos casos de Covid progressivamente, essas companhias tendem a ver o aumento nas suas receitas e a redução de custos com indenização de seguro. Então pode estar aí mais uma oportunidade de entrar. Alguns analistas entendem que essas ações estão a preços atrativos nesse momento. É isso, Danilo. Segue essas recomendações, sempre lembrando a importância de diversificação, de você estar com um perfil adequado a seu apetite ao risco e giro de notícias. O bilionário Elon Musk disse que está negociando com companhias aéreas a instalação da Starlink, um serviço de banda larga via satélite operado por sua companhia de foguetes SpaceX. Não foi dado detalhes de quais companhias aéreas teriam um serviço de internet nas aeronaves, mas a empresa faz parte de um crescente número de companhias que estão oferecendo banda larga via lançamento de pequenos satélites. Com o fim do horário de verão nos Estados Unidos, no dia 7 de novembro, o pregão na Bolsa de Valores brasileira, a B3, passará a ocorrer das 10 às 18 horas a partir do dia 8 de novembro. Não haverá aftermarket. O pregão do mercado à vista está funcionando com 1 hora a menos desde março de 2021. E o famoso quadro de Banksy, que foi triturado em um leilão, foi vendido por mais de 25 milhões de dólares. A obra Menina com o Balão havia sido sugada por um triturador depois de ser leiloada em outubro de 2018. O quadro foi leiloado novamente, mas arrecadou um valor 3 vezes maior, sendo este um recorde para o artista. Acabou o Cafeína de hoje. Por hoje Até é só. o próximo programa. Tchau.